Boa noite a todos. Daqui a alguns instantes a gente vai começar uma live sobre coronavírus à luz da doutrina espírita. E eu só vou pedir para a gente esperar um minutinho que falta para a gente começar pontualmente, tá bem? Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma reunião do nosso centro e vamos pedir a Deus, nosso querido Pai, e a Jesus, nosso Mestre, permissão para este encontro. Que a paz do Senhor esteja conosco, que entre nos nossos lares e que todas essas vibrações de amor, de carinho, sejam encaminhadas a todos os habitantes do planeta Terra. E vamos pensar naquelas pessoas que queremos também beneficiar. Então, cada um pense em quem quer beneficiar. E assim, iniciamos mais uma reunião com a paz do Senhor. Que assim seja. E hoje falaremos sobre o coronavírus e a questão muitas vezes atrelada à doutrina espírita. E por quê? Porque é uma interferência que está acontecendo nas nossas vidas, né? A Terra de repente estremeceu, fomos pegos de surpresa, cada um com a sua dificuldade para lidar com a nova situação. É um momento grave, turbulento, que a humanidade está passando. A gente está vivendo o auge, né, da crise e ainda nem sabemos se este é o início ou se este realmente é o auge. E aí o que acontece? É uma interferência muito forte nas nossas conquistas morais, intelectuais, financeiras, sonhos que paralisaram aqueles realizados, aqueles que nós iríamos realizar, e nós ficamos simplesmente sem chão, sem saber o que fazer, sem saber em quem acreditar, se terá vacina, se não terá, se terá medicamentos, enfim. E a preocupação que fica, e a pergunta que fica é: e o dia de amanhã? O que será de nós? Pois é, a gente não sabe como será o dia de amanhã. Se essa quarentena durará dias, meses, semanas, não sabemos. Não sabemos se será, como será ou se portará esse vírus no restante do mundo, no Brasil. Os casos que nós temos no Brasil, não há testes suficientes para a gente saber os números oficiais. Então, existem muitas questões ocultas atreladas. E aí, a gente vê o aspecto do afastamento, do isolamento. E o que está acontecendo com isso? O isolamento, ele nos proporciona, muitas vezes, aquela saudade. A saudade de abraçar, de beijar, do aconchego, de estar com alguém. O isolamento, o afastamento, deixa a gente com vontade de ter o coletivo, de poder estar num restaurante, de poder estar junto numa reunião espírita. Por exemplo, se a gente não tivesse com essa situação toda, provavelmente nós não estaríamos falando via Instagram, nós estaríamos na nossa casa. E hoje a gente tem essa dificuldade de estarmos com as pessoas. E aí? E o que a doutrina espírita entende por esta situação? Na verdade, a gente não pode achar que o coronavírus é simplesmente um jogo de azar, um jogo do acaso. Não. Por trás de tudo isso, nós temos as leis divinas, as leis naturais, as leis de Deus. E essas leis, que são as leis morais, elas nos trazem o progresso e a verdadeira felicidade.
Então a gente tem as leis dos homens. Por quê? Se a gente não tivesse as leis dos homens, viraria uma bagunça. Mas a verdadeira lei que nos traz a felicidade é a lei divina. E aí a lei divina, ela tem como, né, os 10 mandamentos, ela está dividida em 10 partes. Então a gente tem a lei da adoração, a lei do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, da justiça, do amor e da caridade. Lembrando que as leis morais, elas estão inseridas no Livro dos Espíritos. Elas foram inseridas, codificadas por Allan Kardec em 1857. Então essas leis, elas já existiam e nós, ao longo do tempo, nós temos que aplicá-las para que possamos realmente viver num mundo feliz. E aí nós temos aquelas 3 revelações que é importante a gente buscar o contexto, porque vai se aplicar agora. A primeira revelação, lembrando que foi trazida por Moisés, que foi a questão dos 10 mandamentos. E aí a gente teve a passagem de Jesus Cristo, que nos ensinou que Jesus, ele disse que Deus era bondade, é amor, e não era aquele Deus vingativo, o Deus mau, como foi trazido por Moisés. Mas por que foi trazido por Moisés dessa forma? Porque naquela época, aquele povo não tinha entendimento de ter um Deus de amor. Tinha que ter aquela passagem necessária para aquele conhecimento específico. E aí a gente teve a terceira revelação, que foi a codificação da doutrina espírita, e que justamente o espiritismo surgiu e nos brindou, né, com toda essa doutrina maravilhosa que a gente tem hoje. E por que essas 3 revelações são importantes? Porque é a base para a gente poder ter todo o entendimento e o que está por trás de tudo isso. Então, o que a doutrina entende de tudo que está acontecendo? Que simplesmente é algo normal, natural e providencial. E providencial por quê? A gente já teve outras epidemias, pandemias, como gripe espanhola, AIDS, gripe das aves, enfim, questões atreladas a doenças. A gente tem a dengue, a gente tem H1N1, a gente tem várias questões que prejudicam muito o nosso dia a dia. Então isso sempre existiu e sempre vai existir. E como que a gente tem que ver isto? Como um chamamento, uma convocação para uma nova realidade. E justamente para quê? Para que a gente possa transformar os nossos sentimentos, melhorar os nossos sentimentos. E aí a gente percebe que no nosso mundo a gente já estava entrando num colapso, né? Numa falta de equilíbrio, né? A gente estava tendo alguns problemas de questão de depressão, de síndrome do pânico, de loucura, de suicídios, né? Muitos conflitos entre familiares, né? Entre amigos, enfim. Então, o mundo, necessariamente, ele teve que parar. Parou para este chamamento, né? Até mesmo para que a gente pudesse desacelerar e entender que esse momento é necessário para a nossa evolução, para o nosso progresso. Por mais difícil que seja o nosso dia a dia, os nossos problemas, essa questão do isolamento está afetando várias áreas da nossa vida, nós temos que de alguma forma compreender isto. E por que a gente tem que compreender isto? Porque já estava escrito, sabe aonde? No livro da Gênese. No capítulo 18, quando Kardec também
nos brindou com a codificação da Gênese, no capítulo 18 já se dizia que era algo passageiro, que iria acontecer para que a gente pudesse acordar para uma nova realidade. E por que para uma nova realidade? Porque a Terra, ela está sofrendo um processo de renovação. Nós estamos partindo de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Mas quando a gente vai partir para esse mundo de regeneração? Não sabemos, mas o processo de renovação já está acontecendo e nós já estamos passando por ele. E é um fenômeno natural e providencial que já estava no capítulo da Gênese. Então, a Gênese, ela fala que para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela seja povoada apenas por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que apenas queiram o bem. E aí, a gente tem uma complementação que fala que a regeneração da humanidade não tem, pois, absolutamente a necessidade da renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais, que é isso que a gente está falando. Está mexendo com o nosso aspecto moral. Quando esta melhoria é isolada e individual, passa desapercebida e não tem influência ostensiva sobre o mundo. O efeito é muito diverso. Quando ela se opera simultaneamente sobre grandes massas, que é o que está acontecendo, pois então, segundo as proporções, em uma geração, as ideias de um povo ou de uma raça podem estar profundamente modificadas. É o que se nota quase sempre depois dos grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores não destroem senão o corpo e não atingem o espírito. Eles ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. Deve-se observar que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais têm sido seguidas de uma era de progresso. Ou seja, depois de uma crise, de um problema, a gente tem uma finalização, um cumprimento efetivo das leis divinas. E aí, por que a gente está saindo desse mundo de expiação e provas para um planeta, para um mundo de regeneração? Porque é a lei do progresso. A gente tem a hierarquia dos mundos, que é a evolução dos mundos, onde a gente tem os mundos primitivos, o mundo de expiação e provas, a gente tem um mundo de regeneração, que a diferença entre a regeneração e a expiação de provas é justamente que na regeneração vai ter mais o bem, ainda permanece as provas, mas a expiação será de certa forma excluída. E a gente tem os mundos felizes, onde prevalece o bem, né? O mal, ele acaba saindo, né? E a gente tem os mundos celestes divinos, que são os espíritos já depurados. Então, essa renovação, essa transformação, ela é necessária. E não só a transformação coletiva, mas a transformação individual, né? Cada um pode refletir, pode pensar na sua vida, nas suas relações, pensar um pouco mais na coletividade e não individualmente. E nós estamos vivendo tudo isso para que a gente possa evoluir juntamente nesse processo renovatório. E a conclusão que a gente chega é que é um processo difícil para todos nós, né? Não é um processo fácil, é um processo que requer
todo um cuidado, né? É complexo. O sofrimento, a dor fazem parte, né? São inerentes a qualquer processo de evolução, de processo, mas que a gente precisa necessariamente agir de acordo com esta programação. E aí a gente precisa, para não cair, ter fé em Deus e ter fé no nosso governador, no governador da terra, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo sabe o que faz e da maneira que faz para que possamos ter este mundo melhor. E juntos nós somos realmente fortes. Nós não precisamos entrar em pânico, nós não precisamos entrar em sintonia com a crise, e o nosso remédio espiritual é a oração, é a meditação no bem, e também a gente precisa refletir em relação aos nossos pensamentos para que a gente possa sempre trabalhar no sentido de estar fortalecido numa época tão difícil. Logicamente que os aspectos materiais são importantes, a gente precisa continuar seguindo as recomendações das autoridades, Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, mas cuidar dessa parte material juntamente com a espiritual é fundamental para que a gente saia fortalecido dessa situação, porque vai passar, é passageiro. Nós não sabemos quanto tempo vai durar, mas tudo passa e vai passar. Então a gente tem que pensar de modo na coletividade para que todos sejam beneficiados, e o meu convite é para que todos tenham fé em Deus, coragem, esperança, e vamos ser caridosos, vamos ser solidários, e tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Fernando Pessoa, e é algo muito sábio, porque a gente tem realmente essa necessidade de acreditar que é passageiro, para que a gente possa viver com alegria, com felicidade e com a paz em nossos corações. Então eu peço para que todos nesse momento emitam vibrações de amor, para que todos os habitantes do nosso planeta recebam em seus corações essa pontinha de esperança, e para que consigamos sair juntos dessa situação. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco em nossos lares, que assim seja. Obrigada, desejo uma boa semana a todos.